rodando, rodando. E aí de vez em quando alguém pode entrar aqui e falar, por que ele fala rodando? Porque o Raul fez um baião sensacional chamado Os Números. E ele aproveita o fato de ser baião para colocar todo o sotaque do Nordeste na música. E ele fala, ele começa assim, ele fala, atenção, vamos lá, rodando. Aliás, rodando não, rodando. E isso ficou na minha cabeça. Isso ficou pra mim. Olha só. Fica quieto, cara. Dá pra ver aqui o patinho piscando? Ele piscou. Agora que eu mostrei, ele parou. Nem sabia que ele ainda estava piscando. Não tem nenhum problema ele não piscar. Deixo isso completamente claro. Esse aqui não vou publicar. Aliás, minha produção de vídeos está em altíssima. Tem aí 3, 4 vídeos no mínimo por semana. Como se eu tivesse esse intelectual tão desenvolvido assim para ter coisas tão importantes para passar. Mas como a ideia aqui é pro filhão, né? Só para ele saber como eu penso. Não é bem ou mal, não é nada disso. E se me encher o saco, se eu achar um assunto interessante, eu publico e pronto, acabou, tá lá o canal. As pessoas ficam estressadas, ó, isso aqui é sentido bairro, né? Daqui a pouco o nosso sentido bairro começa ali do outro lado. Já temos trânsito mais pesado, né? Volta às aulas, tal. Enfim. Nossa, o pessoal tá bravo, cara. Tá todo mundo um buzinando pro outro. Que coisa. Ai, aqui ó, já tudo meio travadinho. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Dei sorte. Vamos ver. É importante engatar a marcha para poder sair, né? Cheirão de maconha, mano. Alguém queimando o mato. Nada absolutamente contra, a não ser, né? Tudo que não tenho nada contra, mas vai vir merda. Vai vir merda. São só duas coisas que eu tenho contra o uso de maconha. A primeira, básica e clara, o cheiro é horroroso, horroroso, não suporto. É muito irritante para mim. O cheiro de maconha realmente é muito forte, muito irritante. E o segundo é alimentar o tráfico, né? Se, como algumas pessoas que eu já vi falarem sobre isso, planta lá na sua casa, não vende, não é apenas a recreação sua e de quem é seu amigo e vai com você ali, você não está alimentando o tráfico, tá tudo certo. Agora, se você vai lá na biqueira comprar, eu já não concordo com a sua atitude. E que isso vai interferir na tua vida ou na minha? Absolutamente nada. É só minha opinião. Pronto, acabou. É nessa linha que a gente vai. Beleza? Era pra gente parar, né? O maninho ali parou no outro, mas não parou nesse.
falo isso hoje para publicar? Uma situação de um desconforto e de uma admiração. Eu não gostaria de ter essa missão. Meu querido amigo recebeu uma incumbência dura, difícil. Uma amiga da irmã, que também durante um bom tempo teve um bom convívio com ele, está infelizmente desligando o corpo. Essa doença horrorosa já passou do seio para os ossos e dos ossos para o cérebro e já está quase no sentido de delírio. É uma situação absurdamente triste. E depois eu vou ver se eu vou querer publicar isso aqui ou não. E a irmã pediu que ele mandasse um áudio para ela. Ela ainda está lúcida, mas já não consegue se comunicar direito. E tem poucas semanas aí de vida pelos prognósticos. E ele recebeu essa incumbência mega ingrata, muito ingrata. Eu sinceramente não sei o que eu faria. Ele me mandou o áudio só para eu ouvir o que ele falou, a situação em que ele estava. E eu fiquei apavorado, porque realmente, claro que uma vez ou outra a vida pode nos colocar esses desafios aí, né? É o desejo da irmã de tentar, sabe, tentar aliviar um pouco a dor da amiga. E ele ali, embutido nessa conversa, eu sinceramente não sei o que eu faria. Mas ele fez da melhor forma que ele pôde, e com toda certeza de uma maneira melhor do que eu faria se estivesse no lugar dele nessa situação. Que terrível. Para o filme agora? Pode ser, né? Boa noite. E você? O que faria nessa situação? Com uma incumbência dessas? Eu chego a pensar que talvez eu falaria para quem me pediria milhões de desculpas e diria: eu não estou preparado para passar uma mensagem nesse sentido para uma pessoa nessa situação. Enfim. Eu vi um monte de bicicleta passar aqui. Vem vindo uma eletriquinha aqui e eu vou pegar o rumo aqui. Olha, o trânsito ainda está sossegadinho, porque hoje é segunda, é um dia de trânsito menor, de tráfego menor. Agora eu vou pegar a minha ladeira maravilhosa, que deixa eu ver como é que tá. Medo. Sempre medo. Peço desculpas, mas eu preciso passar bem rápido. Ai, caralho, eu não posso desacelerar.
Isso aqui deve ser automático. Acho que não. Acho que não, porque o automático, pelo menos os mais antigos, eles tinham um pontinho azul. Pontinho azul em cima do I ali do Fit. Eu não sei se esse último modelo, antes de se transformar num City, uma doideira, o City e o Fit foram fundidos num carro só. E aí virou um hatch um pouco mais alongado. Ou seja, ele diminuiu o sedã e aumentou o hatch. Deixou uma coisa no meio do caminho e chamou de City. Que doido. Não sei. Eu vou aqui tagarelando e seguindo o meu caminho para amanhã eu decidir se eu vou publicar. Apareceu, veio outro assunto na minha cabeça aqui. Uma tragédia. Fiquei sabendo agora à tarde que é na rua que eu morei durante 9 anos, acho. 9 aninhos. Rua do Bosque, na Barra Funda. Uma tragédia. Caminhão de lixo, caminhão de coleta de lixo, coletando os coletores ali, fazendo o trabalho deles, e um veículo pilotado por uma pessoa embriagada matou um desses trabalhadores na hora. Segundo o que o jornal falava, o cara ainda fugiu, mas alguns motociclistas que estavam ali no momento foram atrás, pararam ele voltou. Voltou e aí se constatou que ele estava completamente embriagado. Parece que ele está preso. Na delegacia ele fez o teste do bafômetro e foi constatado realmente que estava embriagado. Não era só impressão, porque diziam que ele estava com fortes sinais de embriaguez, ou seja, mal parava de pé. E aí tem um detalhe na parada que é onde eu entro para lamentar aonde o sensacionalismo e esse populismo, esse jornalismo populista pode ser prejudicial. Essa pessoa que atropelou é chinês, é um empresário, aí sei lá o que ele tem, loja, já vou eu com preconceito, né? Ele pode ter uma empresa de recursos humanos, né? Mas tô achando que ele tem loja. Por quê? Porque o estereótipo do chinês é ter uma loja, né? Normalmente uma loja de eletrônicos, né? Eita, nós, olha, água sendo jogada fora e molhando meu pé ainda, que meu sapato já está pedindo outro. E já foi comprado, tá? Entre quarta e quinta-feira deve chegar. O que me chamou a atenção foi o fato de que a manchete acabou saindo como um chinês bêbado, um chinês embriagado. E o fato dele ser chinês tem o que a ver? Vai para a esquerda, vai para a direita, tem que saber, né, tio? O que interfere o fato dele ser chinês? A não ser o estereótipo, né? Uma coisa de alguém poder virar, tinha que ser chinês mesmo. Ou dessa linha ideológica imbecil que está tendo agora, de que os chineses são inimigos e tal, enfim. E aí as manchetes nesses jornais populistas vai nessa linha, né? Chinês embriagado, chinês bêbado. E sabe, você percebe que a linha é a mesma de se fosse negro, se fosse idoso,
ter que ter essa definição, essa coisa idiota, né? Por sinal, a criançada já voltou às aulas, ó. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender que é ridículo você colocar na matéria. O lamento da matéria é pura e simplesmente o acidente ocorrido e o lamento de pessoa embriagada a ponto de sequer conseguir ter discernimento para dirigir. E não o fato de ser chinês. Esse tipo de coisa só cria separação, xenofobia. Só cria coisas ruins, gente. Só cria coisas ruins. É o estereótipo. Fazer a gente criar raiva de uma etnia, de uma diferença em relação ao estereótipo comum. Eu tenho visto tantos ultimamente, realmente, infelizmente, subiu muito o número de acidentes fatais por conta de embriaguez. As pessoas estão realmente tocando foda-se, né? E eu não vou dar uma de santinho. Eu já fiz isso, já corri esse risco, já coloquei as pessoas em risco. E procuro ser absurdamente mais cuidadoso nesse sentido há muito tempo. Há muito tempo. Hoje eu sou capaz de, se eu não estiver bem, e não é só, quem tá bêbado acha sempre que tá bem. Não acha não. Não acha não. E outras pessoas em volta também. Na semana passada, o rapaz que foi fazer uma conversão incorreta e numa curva lá em Itapecerica e um senhor, inclusive um idoso, voltando do trabalho de moto de madrugada, bateu, ficou desacordado no chão. O pessoal que foi parando para tentar ajudar e tudo não deixou ele sair porque ele estava querendo entrar no carro, enfim, e ele acabou conseguindo entrar no carro e sair, só que para sair ele teve que passar por cima do motociclista que ele tinha acabado de atropelar, de causar o acidente. Ele passou por cima do senhor. Por sorte, muita sorte, enfim, ele ainda não está bem, né? Mas ele já teve alta, está se recuperando, mas quebrou costelas e tudo, enfim. Embriaguez também. O cara tá foragido. O cara fugiu. Desde quarta ou quinta da semana passada, acho que rolou isso. Um advogado, tá? Todo mundo já sabe quem é, o carro já foi apreendido, só que ele fugiu. E ninguém falou se ele é pardo, branco, azul, verde, ou se ele é oriental, se ele tem traços indígenas. Não, né? Não, porque ele tem um estereótipo normal. Não tem normal, né? Ainda mais a gente que é misturado em tudo, né? Mas o chinês é o chinês. O chinês bêbado. Isso não é evolução, gente. Isso é involução. Isso é muito simples de se entender a preocupação que a mídia deve ter nesse sentido. E o cara tá preso lá. Já era. Pelo menos esse seguraram lá. Pelo menos até a última informação que eu tive. O busão falou, foda-se, eu vou pra esquerda e acabou, né? Até dei uma olhada se o meu farol estava apagado, alguma coisa assim. E é uma pena, né? Ainda é muito popular esse tipo de
notícia, matéria, né, dada desta forma. E deixo claro que o primeiro lugar que eu assisti foi na Globo e não tinha essa conotação. Mas nos populescos tinha. SBT e Record tinha. Tá? É chinês bêbado. Chinês bêbado. A gente ainda tem aquela coisa, aquela mania boba. Ah, o japa. Você pode ter um amigo que você chama ele de japa. Você não o está ofendendo. E ele sabe disso, mesmo que ele for chinês, mesmo que ele for coreano. Mas, se você tem um mínimo de sensibilidade, poderia saber que eles têm muito rancor histórico. São sociedades muito antigas, viu? E eles têm muito rancor histórico, principalmente por parte do Japão. Quando você chama um chinês de japonês, você o está ofendendo. Dentro do próprio Japão, você tem uma separação se eu não me engano, da ilha de Okinawa, que uma vez um amigo que tem origens japonesas me contando sobre isso, sobre esse preconceito que existe contra o morador de... Se eu não me engano, é Okinawa, uma das ilhas, né, a ilha grandona ao sul. Eles são tidos como inferiores, diferentes, enfim. Existe isso. Quem me falou tem origem da família de lá, né? Os pais são japoneses mesmo, né? Ele é um Nisei mesmo, né? E o Japão invadiu a China, invadiu a Coreia. Tem muita barbaridade cometida ali nessa coisa das invasões territoriais. E como eles preservaram as origens culturais deles, isso está muito vivo ainda, né? Foi por isso claro que é comercial, é grana, é tudo, mas foi por isso aquela primeira Copa em 2 países, que era no Japão e Coreia do Sul. Havia um sentido muito louvável, inclusive. Claro que eu estou ignorando toda a parte comercial disso, mas havia um sentido louvável de reunião dos povos, de organizarem juntos. Claro que esses 3 países já se colaboram há muito tempo, tá? Comercialmente e tudo mais, enfim. A única separação ali é a Coreia do Norte por uma outra questão, mas é geopolítica também. Mas a Coreia era uma só, né? Assim como o Japão nunca se dividiu, né? Então, cuidado, assim, a nossa brincadeira com alguém que a gente conhece, que entende que a gente não tem preconceito ou não conhece o suficiente para xingar, para ser um xingo, para ser uma ofensa, essa pessoa sabe. Eu posso ter um amigo chinês que os amigos todos chamam de japa. Aí, japa. E ele é chinês. Pode ser o China e o cara ser japonês. Pode ser o Coreia. Aí, Coreia. E o cara ser tailandês, né? Enfim, vietnamita. As características são muito parecidas, né? Eita, nós, ô mano. Vamos aí, velho? Tudo bem, eles estão andando na rua. Entendi, tá bom. Eu acho que eu me desinteressei. Não vou publicar, não. Talvez eu pegue esse gancho amanhã ou em algum outro vídeo e toque nesse assunto. Eu fiquei... Não curti a forma como ficou. Não tem nenhum ensinamento aqui. Pouca coisa. Não tem nada que o espectador principal possa se interessar. Talvez até tenha. Ai, ai. Não é assim, né, filho?
Não é assim que faz, velho. Você não entra na outra rua sem parar, velho. Falta de respeito. Olha que bonitinho ele piscando. Fica aí parado, velho. Ah, mas acho que é Uber. Vai, Fiat. Vai logo, caralhos. Meu fiote ali. Eu acho que era ele. Jogando bola antes do treino de futebol. Mas a responsa é dele, né? Eita. Falou.